Existe uma esperança. Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte, mas ontem foi feio. O Flamengo levou 3-0 do Atlético Paranaense. A torcida serviu, ficou na bronca. Daqui a pouco vou mostrar direitinho como foi. Nesse sábado tem Vasco e Fluminense pelo Brasileirão. O clássico vai ser no estádio Newton Santos. Então eu vou pra lá. É pra lá que eu vou falar com Ana Flávia Nunes, trazendo as informações aí dos times para esse grande clássico que vai movimentar o sábado do Brasileirão. Tudo bem, Ana Flávia? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo. Vasco e Fluminense treinaram hoje de manhã e vão finalizar a preparação para o clássico com mais um treinamento nesta sexta-feira. Inclusive, ontem o Vasco treinou aqui no estádio Newton Santos para a equipe se adaptar ao gramado artificial, ao tapetinho do Botafogo. Hoje, São Januário amanheceu com a frase resistir na arquibancada, depois que o clube conseguiu liberar a volta do público ao estádio. Uma das medidas de segurança que vão ser adotadas em São Januário daqui para frente é a instalação de um sistema de reconhecimento facial nas catracas, com o início dos testes ainda este mês e funcionamento total previsto para até junho do ano que vem. Isso de acordo com o cronograma que consta no documento assinado ontem pelo Vasco e o Ministério Público. Bom, para o clássico de sábado, as duas equipes têm desfalques por conta do terceiro cartão amarelo. Do lado do Vasco, o zagueiro Medel e o meio-campo Jair estão fora. Já no Fluminense estão suspensos o lateral direito Samuel Xavier e também o técnico Fernando Diniz, que está de volta ao Flu depois de comandar a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. O auxiliar Eduardo Barros vai substituir o Diniz no sábado. Todos os ingressos foram vendidos para esse clássico entre Vasco e Fluminense, um clássico que tem bastante história aqui no estádio Newton Santos, como a gente vê agora na reportagem do Ricardo Lai. Fluminense, Vasco e um cenário diferente. Essa ilustração embaixo de um viaduto no bairro Carioca do Engenho de Dentro tem tudo a ver nessa semana. No sábado, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar no Newton Santos. O último clássico entre os times aqui no estádio foi há mais de um ano e meio. O Fluminense venceu por 2-0 pelo Carioca de 2022 e passou à frente no histórico do confronto aqui no Newton Santos. Em 15 jogos, são 6 vitórias do Fluminense, 5 do Vasco e 4 empates. Essa história começou no Brasileirão de 2010. E quem decidiu para o Fluminense o primeiro clássico entre os dois rivais no estádio foi o Vinícius Silva, mais conhecido como Tartá, apelido que vinha desde os tempos de Xerém. Um dos meninos falou, você parece uma tartaruga. Daí então, não sei como, virou Tartá. Mas as pessoas dizem, mas você é um cara veloz, um cara rápido, não bate. Eu falei, deve ser para enganar o adversário, né? E foi acelerando que o Tartá começou a jogada do gol da vitória naquele clássico. Dei continuidade em alta velocidade, abriu o lance do Rocha do Coração Valente, que cortou para o meio, finalizou forte, o goleiro deu rebote, eu acompanhei a jogada e pude concluir em gol. O corte para o meio e no rebote apareceu, sempre decisivo, Tartá botou no fundo da rede. Quando você chega ali, é uma redenção, né, de tudo que você já passou, então é um momento de êxtase. O Bernardo, então jogador do Vasco, também conheceu esse sentimento. Foi no clássico da penúltima rodada do Brasileirão de 2011. É porque eu não esperava por esse momento. Tem uma imagem minha, eu até roendo unha assim, como torcedor mesmo. Imagino eu ali dentro de campo, né? O torcedor também estava desse jeito. Bernardo entrou no intervalo e fez o gol da vitória por 2-1, aos 45 minutos do segundo tempo. Ele cabeceia, Cavalieri opera o milagre. A bola volta para o Bernardo estufar a rede do Fluminense. Eu me arrepiei todo ali naquele momento e foi muito legal. O resultado acabou com as chances de o Fluminense ser campeão brasileiro naquele ano e deixou o Vasco vivo na disputa pelo título, que acabaria com o Corinthians. Agora, Bernardo e Tartá, decisivos em clássicos no Newton Santos, estão entre os milhões de tricolores e vascaínos, na expectativa para a partida de sábado. Espero que o Vasco possa ter esse resultado positivo aí para já começar a sua caminhada para fora da zona de rebatimento. Acredito que o Fluminense saia com a vitória e vou aí no palpite 2-0. Clássico no Rio, então, no sábado, né? Isso. Cícero Melo está com a gente também para falar sobre o Vasco. O jogo marcado para o estádio Newton Santos, mas com a previsão também de retorno em breve para São Januário. Como é que o Vascão está se preparando aí, Cícero?
Boa tarde a você, Bruno Amaro, aos companheiros e ao Fã de Esporte. Nós estamos aqui no CT Moacir Barbosa, o CT do Vasco aqui em Jacarepaguá. Agora há pouco aconteceu a coletiva do Paulinho Paula. Já já a gente vai colocar aí uma sonorinha dele, né? Uma resposta dele, mas antes a gente diz que os ingressos para esse Vasco e Fluminense, esse clássico que vai ser no Newton Santos, né? Já que por enquanto o Vasco não pode colocar público em São Januário, tem um mando de campo, então 90% da carga de ingressos para a torcida Cruz Maltina, por ser o mandante, 10% da carga para a torcida tricolor, o Fluminense, que é o visitante. O Vasco treinou ontem no estádio Newton Santos para se adaptar ao gramado sintético. Já tinha jogado no Allianz Parque, na Arena do Palmeiras, também com o gramado sintético. O Vasco está em 18º lugar, penúltima colocação com 17 pontos ganhos, e o Fluminense é o 5º colocado com 38 pontos ganhos, jogo da 23ª rodada. Lá no Newton Santos já foram 15 jogos entre Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, com 6 vitórias do Fluminense, 5 do Vasco, 4 empates. A última vitória do Vasco lá foi em 2015, 1-0, gol de Luan, zagueiro que está no Palmeiras, de pênalti, né? Desde 2019, né, o Vasco não vence o Fluminense. Foram 8 jogos, 4 derrotas do Vasco, 4 empates. Vamos ouvir então o Paulinho Paula, que pediu para ser chamado só de Paulinho, começou na base do Fluminense e vai reencontrar o seu ex-time no clássico de sábado, foi perguntado para ele sobre a volta de São Januário, o que vai acontecer a partir da próxima semana com o jogo quinta-feira, Vasco e Coritiba, lá em São Januário com a presença de público. Vamos ver o que ele falou? Clássico sempre é um jogo diferente, né? Estamos bem confiantes, estamos bem preparados. Fizemos uma grande semana de trabalho, né? E temos tudo para sábado fazer um grande jogo. E a diferença do sintético é que a bola corre muito, mas fizemos um treino ontem, tentamos nos adaptar o mais rápido, e eu acho que depois que a bola rola fica tudo normal. Estamos todos felizes por ter liberado o estádio. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar com São Januário cheio. Está feliz porque a gente sabe que São Januário é a nossa força, é a nossa casa e principalmente a torcida. E estou ansioso para estrear lá e sentir o caldeirão ferver. E vai acontecer isso a partir do jogo contra o Coritiba na próxima semana. Para terminar, técnico Ramon Dias tem desfalques, o zagueiro chileno Gary Medel, terceiro cartão amarelo, está suspenso. Ele foi titular em todos os 7 jogos do Ramon Dias. Jair, volante, também suspenso pela expulsão contra o Bahia, e a volta será do Zé Gabriel, voltando de suspensão. Dimitri Payet, é a dúvida se ele vai começar jogando pela primeira vez como titular, jogou apenas 45 minutos, pouco mais, contra o Bahia, tem tudo para começar jogando essa grande contratação do Vasco para a temporada. Com vocês, Bruno, Mari. Boa, Cícero, sem dúvida, né, uma expectativa, e também, claro, para esse jogo, então, contra o Coritiba, é confronto direto, e aí vai ser em São Januário. São Janu. Então o Vasco vencendo, cola no 20, fica perto aqui do Santos e tem um jogo a menos que o Bahia. Matematicamente, se o Vasco ganhar os 2 e o Bahia perder os 2, o Vasco passa o Bahia. Teoricamente, o Vasco depende só dele. Só dele, perfeito. O Vasco depende só dele para poder sair da zona. Enfim. Fala, torcedor Cruz Maltino. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreve e deixa o like se estiver gostando do conteúdo. Vamos lá às notícias de hoje, quinta-feira. Foi anunciado no Twitter, sócio gigante, que já esgotaram os ingressos. Ou seja, vai ser casa lotada contra o Fluminense no sábado. É isso aí, pessoal. A massa, a torcida maior que tem, já tá dando seu show, como sempre, né? Muito importante isso, encher a casa. Onde for jogar o Vasco, a gente vai lotar. Parabéns para toda a torcida. Vamos a outra informação. São Januário. Teve a mensagem de resistir pintada nos bancos. Ficou muito bonita essa informação, porque a gente é contra tudo e contra todos. Então, só vive aqui quem é Vasco. Então isso aqui é resistir mesmo. Foi através de muita batalha que a gente está conseguindo trazer essa liberação. E também teve o agradecimento a Legítimo Clube do Povo, ou seja, a comunidade da Barreira botou uma faixa de Obrigado Vasco, e aí realmente ela fez a sua parte, graças à comunidade, graças à massa da torcida, a família vascaína, a gente conseguiu restabelecer e trazer de volta São Januário. É isso aí, muito bem, parabéns para toda a torcida. Por hoje é só, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.